Olá, queridos alunos do terceiro ano, como estão vocês? Espero que na plenitude da sua forma física e intelectual e espiritual também, por que não? Hoje nós vamos dar sequência às aulas de filosofia, seguindo uma outra proposta. Hoje eu vou corrigir a avaliação de vocês para que nós não tenhamos uma ruptura abrupta do tema que nós estávamos tratando com aquilo que nós viremos a tratar posteriormente. Estávamos falando quase e sobretudo do Renascimento, das suas características, dos fatores que permitiram algumas mudanças que ocorreram no interior da Europa durante esse período. Também falamos dos principais filósofos que permeiam esse período histórico. Falamos de alguns cientistas, como Copérnico, Galileu e Newton. Tratamos da filosofia de Descartes e de Baruch Spinoza, que eram e defendiam o racionalismo. Posteriormente, já na próxima aula, nós vamos ver os filósofos empiristas. Isso facilitará a nossa vida, em certa medida, até porque os empiristas eles são muito mais palpáveis quanto às suas determinações. Mas o fato é que hoje, excepcionalmente, nós vamos tratar da nossa revisão a partir da correção da nossa avaliação. Seguimos, então, passo a passo, os detalhes aqui da nossa avaliação. A primeira questão. Na primeira questão, galera, nós temos um texto de Cecília Meirelles que trata justamente das mudanças ou alterações que se deram a partir daquilo que nós chamamos de modernidade, ou seja, desde o século XVI, XVII, XVIII, todas as mudanças, todos os conceitos, todas as semânticas que foram dadas durante esse período são realçadas aqui nesse poema, tratado aqui por Clarice Lispector, por Cecília Meirelles, perdão. O enunciado ele diz: as referências, compêndios, dicionários e tratados eruditos no século XVIII nos sugerem uma clara valorização do conhecimento científico, postura que também se verifica no período conhecido como Renascimento. Muito bem? Contribuíram para a eclosão desse amplo movimento cultural na Europa. São dois os fatores que estão contidos aqui na letra E: o fortalecimento das burguesias e o desenvolvimento dos centros urbanos. Ou seja, o Renascimento ele é fruto desse processo cosmopolita que surgiu sobretudo na Itália e que trouxe várias mudanças na ordem do pensamento europeu. Foram incluídos nesse pensamento a ideia de humanismo, a retomada dos valores clássicos, o antropocentrismo como a referência nas relações do conhecimento e outros dados mais. Portanto, fixamos-nos aqui na letra E encontramos a alternativa correta para descrever esse período, ok? Chegamos agora à segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Pronto. Na segunda questão, temos o seguinte. O Renascimento abrigou uma teia de gênios que fez o mundo moderno estremecer sob o seu impacto. A respeito do Renascimento científico, é correto dizer o quê? A alternativa correta está na letra D. O espírito crítico do homem renascentista partiu para a ciência experimental, a observação, a fim de obter explicações racionais para os fenômenos da natureza. Ou seja, é a partir do experimentalismo de Copérnico, de Galileu, e a partir do uso da matemática ou de princípios que são dados pela racionalidade, que nós vamos encontrar pressupostos confiáveis sobre a descrição que se faz em relação à natureza. Podemos, talvez, ter uma certa, de alguma forma, ficarmos balançados com a letra B. A letra B diz o seguinte: houve nesse período grandes progressos na trigonometria e na álgebra, além de se desenvolverem pesquisas sobre a refração da luz e criarem fundamentos da ótica. Na verdade, o grande progresso na trigonometria e, sobretudo, na álgebra se deu em períodos anteriores ao Renascimento. Nós podemos tratar
como referencial no período clássico, nós podemos evidenciar o progresso da trigonometria, por exemplo, no Egito Antigo, em algumas civilizações mesopotâmicas, enfim. Mas, ainda assim, há uma certa flexibilidade de relação de validade nessa letra B, e eu vou considerar, para quem marcou a letra B, a metade dos pontos. Ok, meninos? Não vou dissolver por completo a letra B. Fica, então, a letra D como a opção correta e a letra B como uma possibilidade que eu vou colocar em prática, de colocar a metade dos pontos para referenciar essa questão. Ok? Chegamos à terceira questão. Na terceira questão, eu tinha que ter um certo conhecimento sobre a figura de Galileu. Eu coloquei em ênfase a figura de Galileu quando eu tratei da aula do Renascimento. Nós tratamos especificamente de 3 autores cientistas no período renascentista, que foram justamente Copérnico, Galileu e Newton, e eu resolvi dar uma ênfase maior à figura de Galileu aqui na avaliação. Aqui nós tínhamos que determinar a validade da questão sobre aquilo que Galileu produziu enquanto um ser, enquanto cientista. Vejamos. Na letra A, Galileu desenvolveu o telescópio a partir do aperfeiçoamento de lunetas e lentes. Ótimo, está correta. Lembre-se que nós temos que marcar a opção incorreta sobre Galileu. Na letra B, Galileu elaborou teorias consistentes sobre o movimento dos corpos, sendo a lei da inércia uma expressão dessas teorias. Posteriormente, a lei da inércia foi consolidada na figura de Newton, como uma das leis de Newton. Okay? Na letra C, Galileu foi submetido ao Tribunal da Inquisição para esclarecer suas opiniões a respeito do movimento do planeta Terra em torno do Sol. Também está correta. E na letra E, Galileu conseguiu observar por meio de telescópios as imperfeições da Lua, como as crateras que nela existem. Também está correta. A letra D não está correta pelo seguinte fato. Galileu colaborou diretamente com Isaac Newton na elaboração do livro Philosophiae Naturalis Principiae Mathematica. Não. Eles são de épocas diferentes, meninos. Galileu é anterior a Newton, não tiveram contato, não tiveram nenhuma relação de proximidade, a não ser a partir das obras. O fato é que Galileu não impulsionou, não colaborou diretamente, como está sendo explicitado aqui na questão. É uma questão difícil, mas que nos permite ter um conhecimento abrangente, mesmo que se errarmos sobre a figura de Galileu. Ok? Vamos agora para a quarta questão. Eu coloquei aqui uma historinha para vocês, dizendo de quando eu dava aula na 5ª série do ensino fundamental, e lá eles chamavam René Descartes de o duvidador. Era o sujeito que duvidava de tudo. Mas nós temos um porquê dessa dúvida praticada por Descartes. E a pergunta que eu faço aqui no enunciado é a seguinte: a respeito da filosofia de René Descartes, explique sua dúvida metódica e o cogito descrito em suas obras Meditações. Muito bem. O que eu coloquei para vocês aqui é o seguinte, meninos. A dúvida metódica de Descartes é um exercício que consiste em colocar sob suspeita todo conhecimento a que temos acesso. Crenças, valores, verdades, paradigmas, modelos e métodos. Entre mentes, busca-se visualizar uma nova orientação ao conhecimento, ou seja, atribuir uma certeza que seja indubitável e que nos permita avançar em busca de um método seguro à produção do conhecimento. Esse primeiro princípio é o pensamento, segundo Descartes. O intelecto será o instrumento que usaremos como fonte irresoluta da ciência. Portanto, daí o penso logo existo. Então, eu tentei fazer um encadeamento das duas ideias para facilitar o entendimento e para ficar mais clara a relação entre a dúvida hiperbólica ou metódica e a constatação do penso logo existo na filosofia cartesiana. Tudo bem? Vamos agora para a quinta questão.
há um texto aqui sobre Descartes e depois um enunciado nos pede. A razão cartesiana inaugurou na modernidade uma forma de se pensar a partir de uma linguagem racionalista, inspirada em modelos matemáticos. Esse modelo racional pretendia servir como guia para o conhecimento da realidade. Sobre o método cartesiano, é correto afirmar o quê? Consistia em duvidar de tudo e, a partir da dúvida, reconduzir o pensamento à possibilidade da realidade. Processo que se sintetiza na frase, penso, logo existo. Você poderia muito bem usar a quinta questão na quarta. Você poderia usar como introdução, você poderia tentar, com suas palavras, reproduzir a ideia, mas ficou uma deixa para ver se você estava prestando atenção naquilo que fazia, tá, meus anjos? Isso acontece muito nos vestibulares. Na sexta questão, nós vamos falar a respeito do discurso do método, e o discurso do método diz que são 4 regras ou 4 etapas para que nós possamos obter um conhecimento seguro. A regra da evidência, a regra da análise, a regra da síntese e a regra da verificação. Nós tínhamos que ter um certo conhecimento sobre cada um desses pontos no que tange às suas características. Vejamos então o enunciado. Assinale a alternativa que contenha corretamente a descrição das regras de análise e síntese. A regra de análise orienta-se a decompor cada problema em seus elementos últimos, ou seja, nós vamos decompor em quantas partes for possível esse conhecimento. Nós vamos criar especializações em torno dessas subdivisões. E a regra da síntese orienta a analisar os objetos mais simples aos mais complexos que foram subdivididos anteriormente na regra da análise. Síntese e análise compõem um processo que culminará na chamada verificação, para que, ao final, eu verifique se nada falta em cada uma dessas divisões e se realmente eu conseguir obter a abrangência esperada sobre o conhecimento na qual eu estou verificando. Ok, meus anjos? Letra B, portanto, alternativa correta. Já a sétima questão, nós vamos tratar excepcionalmente do filósofo que prega a existência de um Deus diferente daquilo que nós encontramos na descrição das Santas Escrituras. É um filósofo que foi combatido tanto por cristãos quanto por judeus, e essa figura chama-se Baruch Spinoza. Ele está contido aqui na letra E, que obviamente é a alternativa correta. Muito bem. Já na oitava questão, nós tratamos em Spinoza da ideia de Deus e da ideia de conatos. A pergunta que se faz aqui é a seguinte: a esse respeito, depois da leitura do texto, descreva a ideia de conatos expressa em Spinoza. Vejam, meninos, o conatos ele pode ser descrito de várias maneiras. De qualquer forma, o conatos é um esforço que nós temos que nos permite ser e se manter enquanto seres. Esse esforço ele foi chamado de várias maneiras por outros filósofos, como, por exemplo, em Nietzsche ficou conhecido como uma vontade de potência, ou seja, o conatos é uma força vital e inspiradora que nos permite nos manter vivos e nos permite alavancar os nossos ímpetos e desejos de acordo com a vida que nós queremos levar. Ou seja, é algo impetuoso, é algo intenso, é algo vívido que está contido em mim, que forma a essência do meu ser e que me permite ser, estar e se desenvolver no mundo enquanto tal. A partir do segundo parágrafo aqui, nós temos uma confirmação dos dados que eu estou passando para vocês. Vou ratificar a ideia para que tudo fique mais claro. Se a essência de Deus
é a de ser a causa de si, então ele necessariamente existe e, ao mesmo tempo, é causa infinita de acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Ou seja, nós somos uma expressão de Deus. Mas, ao menos, temos a sorte de existir em Deus. Se nós somos uma expressão de Deus, essa potência geradora de Deus também há em mim. Mas ela é limitada pelo espaço e pelo tempo. Mas isso não quer dizer que não exista, pelo contrário, também existe em mim. Seguindo a ideia, ser uma parte da existência infinita da potência do ser. Sendo assim, somos uma parte limitada em extensão e tempo da potência infinita de Deus. Chegamos ao ponto, então, em que podemos definir a essência do homem. Cada coisa esforça-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser. A cada instante, portanto, as afecções, ou seja, as relações que eu tenho no mundo, determinam o conatos. Para isso eu preciso de um ímpeto maior, para isso um ímpeto menor, e as afecções, elas são determinadas, elas são relevantes quando nós passamos a buscar afetos ou afecções que sejam úteis a nós. Ou seja, passamos a desprender essa força vital em algo que seja útil a mim e ao mundo. Nesse sentido, quanto mais eu persevero em coisas úteis ou relevantes à minha vida, mais eu torno impetuosa essa relação do conatos com a minha existência. Para terminar, é por isso que um corpo vai sempre o mais longe que pode, tanto na paixão quanto na ação. E aquilo que ele pode é seu direito. Ou seja, se Deus possui essa potência e eu sou uma parte expressiva da figura de Deus, é evidente também que eu possuo essa potência e de alguma forma eu posso realizar-se no mundo. Realizar evidentemente a partir dos afetos, das relações que eu tenho com o todo, e dessas relações, se eu conseguir canalizar essa minha impetuosidade, essa força vital em coisas úteis, em coisas que permitam o engrandecimento de si e do outro, é evidente que eu estou no caminho correto. Segundo a Spinoza, eu sigo o caminho moralmente aceito, que é o próprio caminho de Deus. Ok, meus anjos? Então, está dada aqui a correção da nossa avaliação. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, eu fico à disposição de vocês. Quanto à de história, eu vou mandar no grupo de vocês, no mesmo dia que vocês receberem essa aula, e aí nós fechamos o ciclo. Ok, meus anjos? Um grande beijo para vocês, muita saudade. Infelizmente, não estamos juntos, corpo a corpo, mas eu sinto a presença de vocês, espero que vocês sintam a minha presença, mesmo que de longe. Tá bom, meus anjos? Um beijo, fiquem bem.